Deus poderoso, mais uma noite, Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, Senhor, declarar, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que temos vivido em agradecimento através de músicas, ó Pai, mas não só em músicas faladas, ó Deus, mas que possamos ser adoradores que o adorem em espírito e verdade, que não só adorem neste momento, Senhor, mas que a adoração faça parte da nossa vida, Senhor, diária, Senhor, que as nossas atitudes, ó Pai, sejam atitudes de verdadeiros adoradores, ó Pai, que os nossos pensamentos sejam pensamentos de adoradores, ó Pai, que as nossas palavras sejam palavras de adoradores, ó Deus. Por isso, Senhor, receba a nossa adoração nesta noite, ó Pai, com aroma suave, Senhor, e que como a tua tua palavra diz, o louvor, a adoração liberta, Senhor. Nós cremos no poder da adoração, nós cremos num Deus que nós servimos. Por essa razão, ó Pai, nós entregamos a Ti nesta noite, ó Pai, com as nossas vozes, o que sentimos, o que pensamos, o que realmente nos comprometemos contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua
Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Glória a Deus, viver as nossas vidas, as bênçãos do poder, o viver as nossas vidas, estamos cheios de energia.
Now
Amém. De toda glória e poder, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Rendemos nossas vidas a Ti, o nosso ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, meu Deus. Queremos estar entregando a Ti, meu Pai, nossas vidas de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, Pai. Estamos aqui para glorificar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Ser usados por Ti, meu Pai, através do louvor, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para estar passando a Tua palavra de forma que o Senhor queira, Deus. Venha usar, meu Deus, estar comigo a cada momento. Usa a minha boca, os meus pensamentos, Senhor, para que em tudo possa estar falando a Tua palavra, Senhor, de acordo com a Tua vontade, no nome poderoso de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Família, minha família. Vamos abrir nossa palavra. Boa noite a todos. Abrir a nossa palavra no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos falar sobre a nossa corrida. Vamos. Amém. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirigia como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém? Amém. Amém. Na Bíblia RC, ele fala um pouquinho diferente, mas também é a mesma coisa, né? Ele fala: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Deixando os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Essa palavra me veio à mente há bastante tempo atrás, porque uma vez nós estávamos tomando café da manhã e daí o Nando estava sentado ali do lado do meu pai, né? Os dois ficam um do lado do outro, e daí a Meg, a cachorrinha da minha mãe, tava com as duas patas, assim, ela tava em pé, né, olhando a comida do meu pai. Se meu pai movia para lá, ela movia para lá. Se ele movia para cá, ela movia para cá. E daí o Nando falou assim: ô Meg, eu queria ter o olho fixo igual você tem para comida, para não sei o que. Não lembro o que ele falou na hora. E daí essa palavra me veio à mente, né? Então, quando eu estava lendo essa palavra, eu fui ler o que significa fixos, né? Fitos, né? Ele fala fitos em uma versão e fixos em outra. E ele deixa a explicação no dicionário que fixos é quando você está tão aficionado que é como um cachorro quando levanta as orelhas. E é exatamente o que o Senhor me fez prestar atenção. E essa é a nossa proposta, essa é a proposta de Cristo, essa é a corrida do Evangelho. O Evangelho, ele é feito para isso. Nós temos duas percepções da vida cristã. Uma onde nós não éramos cristãos, na verdade, e a outra onde nós nos convertemos e viramos cristãos. E esses dois patamares, eles são explicados em Romanos 6, do 17 ao 19. Vamos abrir nossa Bíblia lá. E eu vou ler ela na RC de novo, porque na RC eu consigo ter uma compreensão um pouquinho melhor. E está escrito assim. Romanos 6, 17 ao 19. Romanos 6, 17 ao 19.
vai ficar um pouquinho diferente pelas traduções, se estiver na NVI ou na RC. Na RC está um pouco diferente. E ela está escrita assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Esses são os dois patamares do cristão. Aqui, a palavra de Hebreus 12 deixa bem claro que nós somos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, mas nós não somos rodeados por tão grande nuvem de testemunha só quando nós somos cristãos. Nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas também enquanto nós somos fora da graça de Deus antes de conhecê-lo. Então o ser humano, ele é rodeado de um tão grande nuvem de testemunhas, seja testemunha para o seu pecado ou seja testemunha para a graça de Deus, para a sua santificação e justiça. E o que ele quer dizer com isso daqui? Graças a Deus, Paulo falou, que você se esforçou muito para poder fazer o pecado, para a justificação do pecado, porque agora você não tem mais desculpa para viver para Deus e entregar, apresentar os vossos membros, ou seja, todo o vosso corpo, todo o seu esforço para servir à justiça, para a santificação de Deus, a santificação do seu corpo para Deus, sendo santuário diante de Deus. E é esse testemunho que você deve alcançar diante de todos os que te rodeiam, tendo os olhos fixos em Jesus. O que é ter os olhos fixos em Jesus? É viver como Jesus viveu. Mesmo nessa época de hoje, muitos acabam se confundindo, porque, poxa, mas Jesus viveu há um tempo muito atrás. Mas esse viver como Jesus viveu é reagir como Jesus reagia. É reagir da forma em que ele sabia que quando aquela mulher veio e colocou o óleo sobre a cabeça dele, e Judas disse, a gente podia gastar todo esse dinheiro em doar para os pobres. Jesus sabia que ele roubava e Jesus não reagiu da forma que grande parte das pessoas reagiria. Ele simplesmente exortou, ele falou, deixa, vocês têm os pobres para sempre com vocês. Então as reações de Cristo são as reações pelo qual nós devemos reagir. Deus quer habitar em nós, sim, porém a santidade é habitar na vida de Deus. O que é a vida de Deus? Deus é santo, mas ele não é só santo, ele é santidade. Quando João Batista diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e depois Jesus é batizado como um sinal do início do seu ministério, ele fala a mesma coisa. Ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E esse arrependimento é essa conversão de mente, é você passar de entregar toda a sua vida ao pecado para entregar toda a sua vida para a justiça e santificação. O que seria isso? Seria viver a vida de Deus na sua vida. Assim como Pedro diz, sede santos como eu sou santo, como o vosso Senhor que está no céu. Essa é a graça da santificação. E se você se santifica dessa forma, todo o restante, todos os que estão ao teu redor, virando uma nuvem de testemunha, aqueles que você não vê, aqueles que você vê, você será ali o próprio testemunho daqueles que necessitam de alguém para ser salvo. Assim como a palavra diz que a criação ela geme em favor daqueles que já se converteram para também serem convertidos. Então nós devemos ser um instrumento a essa grande nuvem de testemunha que a palavra diz aqui. Assim como ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em 1 Coríntios 9, do 23 ao 27, Paulo também trata sobre a corrida. Ele diz assim, 1 Coríntios 9, 23 ao 27. Eita, voltei tanto que fui lá em Habacuque.
1 Coríntios 9, do 23 ao 27. Ele diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo deixa muito claro que essa corrida é uma corrida dolorosa. O cristianismo, o ser cristão, ele tem um fardo. Se você se coloca na posição de Cristo, esse fardo é sim leve e ele tem um jugo suave. Isso é realmente verdadeiro. Porém, você nunca vai deixar de ser você mesmo. Isso é uma transformação comportamental. Não é uma mágica, não é mágica. A palavra diz que você deve aceitar, mas todo o restante diz que você deve mudar o seu comportamento. A palavra que diz em Romanos 6, diz que você deve, da mesma forma que se esforçou, também se esforçar para ter santidade. E viver com Cristo é isso, é se esforçar. E Paulo diz aqui, ele é o tipo de homem que ele se encarnou no Evangelho. E ele vivia o Evangelho. E para poder mortificar a própria carne, ele diz: esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. E muitas vezes o que vemos é o contrário. Nós vemos as pessoas deixando coisas para se sacrificar, mas não deixa aquilo que é espiritual, mas deixa o que é físico. Eu vou deixar de fumar, mas ele não deixa de mentir. Eu vou deixar de beber, mas ele não deixa de enganar. E isso é comportamental. Tanto o fumar quanto o beber, deixa, né? Isso quando deixa. Porque muitos não deixam de beber e se embriagar e não deixam de fumar. E também não deixam de mentir. Não vê diferença nenhum em nenhum outro. E muitas vezes acham diante de Deus que são justos e justificados. Sentem que de Deus foram perdoados, mas ainda continuam nos seus pecados. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu me esmurro e faço de mim mesmo, meu próprio corpo, minhas próprias vontades, os meus escravos. Tiago diz assim, devemos ser pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para responder. Então, a palavra é isso, é o autocontrole, é você ser como Tessalonicenses, corpo, alma e espírito controlado. E é sobre isso que a palavra diz, é sobre isso a conversão, é sobre isso que todas as testemunhas que estarão ao teu redor vão ver. Essa é a corrida que Paulo está falando, essa é a corrida que Hebreus está dizendo. Que você deve correr essa corrida, mas de forma a se esmurrar. O Evangelho não é ser santo, salvo, separado e sossegado. Ninguém tem sossego no Evangelho. O inimigo está ao derredor o tempo todo, buscando a quem possa tragar. Nós temos que ter essa consciência. Há sim uma corrida? Há. Porém, nós não podemos ser enganados, até mesmo por aqueles que se dizem estar no Evangelho. Não se permita ser enganado, porque muitas vezes o achismo, aquilo que vem sendo dito para você, mas o que você não tem lido e visto, tem te enganado. Você não tem buscado muitas vezes na palavra. Você não tem buscado em oração e em perseverança, em jejuns e em perseverança real, em esmurrar o seu corpo, em deixar de fazer aquilo que você fazia antes. Graças a Deus que um dia você fez isso. Graças a Deus que um dia você foi pecador. Porém agora
é hora de ser santo e justificado diante de Deus. Fazer de tudo para que você possa chegar em primeiro lugar nessa corrida. E daí ele continua, né? Tendo os olhos fixos em Jesus. Ter os olhos fixos em Jesus, como eu estava falando, é viver como Jesus viveu, é entender que Jesus, ele foi desafiado, ele foi xingado, ele foi espancado, ele foi cuspido, porém, isso antes da crucificação e também durante a crucificação e durante o ministério. Muitas pessoas não suportam ser agredidas verbalmente, né? E aqui nós vemos em João 8, 41, 42, quando Jesus estava exortando os fariseus e os saduceus que estavam ali, eles estavam em uma discussão em relação a quem é filho de Deus e quem não é. Quem que é filho de Deus e quem não é? Não, nós somos filhos de Abraão. Aí eles falam para Jesus, mas a gente não sabe de onde você veio. A gente sabe que nós não somos filhos de prostituição. Nós não somos filhos de prostituta. Ou seja, isso é um xingamento explícito diante da vida do Cristo. Porém, muitas vezes, o cristão ele não está preparado para ser desafiado, xingado. Está preparado nem para ser confrontado. Ele não está preparado para ser confrontado. Para ser dito para ele na cara dele, você faz isso errado. Você está andando num caminho errado. Muitas vezes, infelizmente, quando você vai repreender um irmão, que a palavra diz que você deve fazer isso, em 1 Coríntios, repreender aqueles que estão no seu círculo de supostos irmãos ou de irmãos em Cristo, você deve repreendê-los, julgá-los, ao contrário do que muitos dizem, não julgueis para que não seja julgado, não entendendo o que a palavra realmente diz. Você não pode falar nada para a pessoa e ela se comove com qualquer coisa. Hoje estamos vivendo ao redor de cristãos fracos e chorões. E é triste ver isso, porque infelizmente você não pode falar da palavra daqueles que deveriam também estar falando sobre ela. Mas se você fala e confronta, hoje é capaz de alguém chorar diante de você, e muitas vezes chora. Não de derramar lágrimas, mas de justificativas e desculpas. E o cristão não deve viver de justificativas e desculpas. Cristo foi xingado de filho de uma puta. Veja João 8,41. Quer ver? Vamos aqui para a gente ver. João 8, versículo 41 e 42. Eles dizem assim, na NVI está assim, João 8, 41 e 42. Vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês, Jesus fala para eles. E eles protestaram, nós não somos filhos ilegítimos, o único Pai que temos é Deus. Aqui embaixo, se você tem a NVI, na RC está escrito de prostituição. Se você tem a NVI, vai ter um 52 e lá embaixo está escrito assim, ó, no grego, a tradução é assim, ó, nós não nascemos de porneia, termo genérico que se refere a práticas sexuais ilícitas, prostituição. Nós não somos filhos de prostituta como você. E Jesus continuou da mesma forma, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, o que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Infelizmente, e felizmente, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho. E nós devemos entender que ou nós somos, a nossa vida, as nossas atitudes são a conversão da vida de outras pessoas, ou as nossas vidas são a queda dos mais fracos. Porém, a palavra também diz que se você derruba um fraco, é melhor que você coloque a pedra de moinho, a famosa azenca, uma pedra de moinho no pescoço e se joga no mar. Então, sempre há, mesmo que você não perceba, sempre há alguém te observando.
Então, você vai descobrir quem você é realmente quando você está sozinho. Porque é lá que você faz todas as coisas. Se você reage sozinho da mesma forma que você reage no meio das pessoas, parabéns para você se você estiver agindo de forma correta. Mas se não, ali está o seu tesouro, o seu coração, está onde você está escondido. E essa nuvem de testemunhas, ela deve realmente ser o nosso testemunho, ser a nossa conversão de pessoas, realmente ser vida diante de Deus. Nós precisamos ser fortes, saber ouvir, saber confrontar de acordo com o que a palavra diz. Não com a inteligência do mundo, não com aquilo que você vê em jornais, não com aquilo que você vê do seu chegado do YouTube que você gosta. Mas a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. É isso que devemos ser. Devemos ser obreiros de que não tem do que se envergonhar, como diz a palavra. Mas infelizmente temos visto muito cristãos fracos, que não suportam a palavra da verdade, que sentem coceira no ouvido, como nós já falamos muitas vezes. E nós todos precisamos ser fortes para admoestar, assim como nós temos que ser fortes para ouvir, prontos para ouvir realmente. Como Tiago diz, pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para responder. Ouça aquilo que estão falando de você, para que você possa viver o que Paulo disse em 1 Coríntios que nós lemos aqui. Saber esmurrar o seu corpo, para evitar que você venha cair em tentação, mesmo pregando a outros, como ele disse. Mesmo muitas vezes passando a palavra, não, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Do que adianta você ganhar o mundo e perder a própria alma? É isso que Paulo está dizendo. Não adianta nada. Nós temos que mudar essa conversão, essa palavra de nascer, virar do avesso, como se fosse, essa palavra que tantos dizem, que no grego é metanoia, é mudar a sua mentalidade. Nós devemos mudar a nossa mentalidade. E daí ele fala sobre ter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Ele, pela alegria que lhe foi dada, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Em Mateus 1, tem toda a genealogia de Jesus. E se você parar para perceber a genealogia de Jesus, espera-se muitas vezes, e alguns acham, que Jesus tinha uma família perfeita em descendência. E aqui vem Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos, que gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Né? Aqui ele fala de Abraão, o pai da fé, fala de Isaac, o filho pelo qual ele quase matou, e Jacó, que quer dizer o suplantador, o enganador, né? E depois Jacó, ele gerou a Judá, e Judá gerou Pérez e Zerá, e enfatizou aqui Mateus que a mãe deles era Tamar. Tamar era a nora dele, pelo qual ele tinha 2 filhos, ela era a esposa de um, e ele morreu. E o outro, para que não pudesse suceder descendência a ele jogava o esperma na terra, para que ele não viesse a ter um filho com ela, e o filho não fosse dele, mas do irmão, e Deus matou ele. E Judá prometeu que ia dar o outro filho mais novo para ela, porém ela viu o menino crescer na sua viuvez, e ele não deu, e ela enganou ele. Deitou com Judá, fingindo ser uma prostituta, e depois, quando Judá ficou sabendo que ela estava grávida, ele resolveu matar ela, né? Por causa da lei de Israel. Ela prostituiu na viuvez, então é melhor matar. E daí ela fala assim, bem,
o que eu tenho aqui é do homem que me engravidou, que é um cajado e uma cinta, e era de Judá, e ele viu que ela era mais justa do que ele, certo? Porque ele não tinha entregue. Então, se você espera a perfeição em todas as coisas, para que você venha a ser perfeito, para que todas as coisas ao seu redor seja perfeito, e assim você encaixa o sol com a lua e tudo seja lindo, e você vai flutuar com Deus, com asas, como de águia, como diz a palavra, vai esquecendo. Porque tudo que está ao teu redor, muitas vezes, realmente está para te atrapalhar, para que você possa crescer cada vez mais. E aqui é o que diz: Jesus, desprezando a vergonha, ele suportou a cruz, e a proposta de alegria que havia para ele sobre se assentar ao lado do Deus Pai foi muito maior do que todo o sofrimento que ele pudesse passar. É isso que nós temos que ter em mente. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Coloca como exemplo, qual é o nome que morreu apedrejado? Estevão. Coloca Estevão como um exemplo de sua vida. Ele pensou como Jesus pensou, ali, desprezando tudo que ele pudesse ter. Ele se colocou no meio de várias pessoas que estavam contra ele, os confrontou, disse a eles que eles eram malditos por sempre negar a palavra de Deus e todos os sinais que estavam ao redor deles, e eles colocaram ele numa vala e apedrejaram ele. Com alegria, ele olhou para os céus e viu Jesus à direita de Deus, em pé, celebrando aquilo. Jesus e a palavra por várias vezes deixa claro que Jesus está assentado à direita de Deus, assentado à direita de Deus, assentado à direita de Deus. Qual que é a vitória, a corrida que você quer obter? O que você quer ver no seu último dia? Olhar para os céus e ver Jesus em pé, celebrando, parabéns, você está indo da forma que devia ir. Ou você quer se encontrar com Ele de uma forma pior, onde Ele vai olhar e falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, eu não te conheço. O lago de fogo e enxofre está preparado para ti. Porque é verdade, todos os caminhos levam a Deus, isso não é mentira, porque Ele é o juiz das nossas vidas. Então Ele vai escolher o caminho que você vai trilhar. Estevão teve a glória de ver Jesus em pé, onde toda a palavra diz que Ele está sentado. Ele viu, glorificou a Deus e foi. E amou no final os que estavam apedrejando Ele. Porém, muitas vezes a gente vê que os cristãos não suportam uma palavra de exortação e nem de admoestação. Como nós estamos, se a gente ainda não deu nem o sangue na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês que esqueceram da palavra de ânimo, que Ele lhes dirige como a filhos. A palavra diz: mas filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Provérbios 3, 11, 12. É disso que ele está falando. É disso que todas as pessoas que estão ao seu redor devem ver. O que tem no seu coração? O que você é de verdade? Você vive a vida de Cristo? Você vive a vida de Deus? Você suporta a admoestação? Você anda em santidade? Entenda, Deus não pecou, mas é santo. Porque Ele não é santo, Ele é a santidade, Ele é o santo. E nós devemos viver a vida dele. Viver o cristianismo não é deixar Deus entrar na sua vida, é você entrar na vida de Deus. Amém. É você ser o que Deus quer que você que você seja, diante daquilo que a palavra diz. Testemunha, boa testemunha a todos os que te rodeiam, suportando o pecado assim como Jesus suportou a cruz.
assim como ele suportou os xingamentos, assim como ele suportou ser dito a ele. Ele expulsa demônio por mão de demônios. Ou os irmãos dele falando para ele assim, em João 7, 3, 4, você devia sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre seu mundo. E logo na frente diz assim, porque nem os irmãos dele criam nele. Você está triste porque sua mãe não está feliz com você? Você está triste porque sua namorada não está no mesmo jugo que você? Larga ela. Larga ela enquanto você não se ajunta para casar. Porque aí ela vai ser pedra de tropeço pelo resto da sua vida. A vida é isso. As pessoas não vão gostar de você. E é isso o evangelho. É muitas pessoas não gostando de você e muitas vezes você caçando encrenca com a própria família. Porque aquele que quer vir a mim e ama pai, e mãe, e filho, e sogro, e sogra mais do que a mim, não é digno de mim nem do meu reino. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Os seus piores inimigos serão... Os seus piores inimigos serão os que estão dentro da tua casa. E tem muita coisa aí. Então é isso que nós devemos ser. É essa vida que nós devemos. Não que não venha a ter tribulações, não que não venha a ter dificuldades, mas levanta a cabeça, se esforça, bate a poeira do corpo, se esmurra, se esforça para viver diante de Deus, a vida de Deus. Fica esperando Deus entrar em você, não. Entra na vida dele primeiro, deixa para trás tudo o que foi e coloca algo novo para dentro do teu coração, dentro da tua vida. E aí sim Deus vai honrar você, se é isso que realmente você quer. Ser honrado tanto aqui na terra, quanto no céu. Para que nós possamos realmente receber um novo nome, novas vestes, uma coroa decente na cabeça. Que você colocou o teu fundamento, você tem um fundamento realmente em Cristo. Para que você possa receber uma coroa de glória e assim... está vivendo na cidade que Ele fez para que nós pudéssemos viver. Amém? Lute para que, como Estevão, você possa ver Jesus em pé, ao lado do Deus vivo, te vendo de camarote, sofrendo aquilo que você deve sofrer por causa da vida que você vive. Amém? Deus Todo-Poderoso, graças te damos, meu Deus, pela Tua Palavra, por este momento de ensinamento da Tua glória, o Teu poder sobre nós, meu Deus. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa aqueles que nos veem, Senhor. Esteja, meu Deus, a cada momento, Senhor, nos ensinando, Senhor, para que possamos viver uma vida completa diante de Ti, Senhor. Ser santos como Tu és, Senhor. Estar agarrando a santidade, o Evangelho, meu Deus, como as nossas vidas, Senhor. Saber vender tudo que temos para comprar um lugar no Teu reino, Senhor. Usa-nos, meu Pai, nesta semana, Senhor, para que possamos estar, Senhor, sendo luz, meu Deus, aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos veem, os que nós vemos e aqueles que vêm de nós, veem nós por longe, Deus. Esteja conosco, meu Pai, que nós possamos ser consagrados, meu Deus, e saber colocar toda a nossa vida diante de Ti. Carregar a nossa cruz, meu Pai, e andar segundo a Tua vontade e o Teu querer, Deus. No nome poderoso de Jesus. Amém.